Olá, galera! Graças a Deus estamos juntos com mais uma história do pastor Alejandro Mulhão. O capítulo de hoje tem por título: É possível conviver com lobo? Vamos descobrir isso hoje. Um certo rapaz simples de 20 anos, apesar de novo, era um empresário bem-sucedido, conduzindo uma Ferrari numa grande avenida. Esse rapaz foi até o pastor e disse: Pastor, eu acho que eu não estou convertido. Sinto vontade de pecar muitas vezes. A minha vida é um conflito permanente. Este rapaz, ele quer servir a Jesus, mas ao mesmo tempo sente vontade de fazer coisas erradas. Agora, o rapaz vai e pergunta para o pastor: há solução para mim? Mas essa pergunta deve ser também para mim e para você. Há solução para mim? O problema é o mesmo para homens e mulheres, jovens e adultos, ricos e pobres. Sabe, amigos, no momento da conversão, achamos que a nossa luta acaba ali e que a partir deste momento não pecamos mais e que vamos ser um exemplo de vida para todas as pessoas. Mas agora vem a pergunta: por que a partir deste momento que nós entregamos a vida a Cristo, a nossa luta se torna maior e o conflito aumenta? Bom, antes de mais nada, temos que entender o que acontece no momento da conversão. Muitos acham que naquele momento Deus tira de nós a natureza pecaminosa. Como seria bom se fosse assim, não é verdade? As paixões deste mundo deixariam de existir e, em consequência, nossa vida seria como de Adão e Eva antes da queda. Infelizmente, não é assim que as coisas acontecem. Ao convertermos, Deus coloca dentro de nós uma nova natureza, a natureza de Cristo. Mas, pessoal, o que acontece com a velha natureza pecaminosa? A natureza de lobo, ela não sai. Agora podemos encontrar em Romanos 6,6 sobre o pecado, como muitos imaginam. Ela fica lá, agonizante. Aquela parte que em cada um de nós gosta de pecar foi esmagada e mortalmente ferida. Afirma o apóstolo. E agora? Passamos a ser pessoas com duas naturezas. A natureza de Cristo, nova, recém-implantada, e a velha natureza pecaminosa, esmagada e mortalmente ferida, que continua dentro de nós. O ideal seria que a natureza velha continuasse na mortalidade, ferida, mas não. É bem assim, na primeira oportunidade que recebe o alimento, ela ressuscitará. E se continuar a ser alimentada, recuperará completamente as forças e lutará para expulsar a nova natureza da nova vida. É por isso que depois da conversão a luta aumenta. Existe muito mais conflito no homem depois da conversão do que antes dela. Isso surpreende? Tente entender o que estou a dizer. Depois de aceitar Jesus, pode esperar a maior luta no seu coração. Um conflito eterno que muitas das vezes o levará ao desespero se não parar para entender o problema. Meus amigos, uma natureza sem Cristo é uma só natureza, a natureza que nascemos. Essa natureza faz as coisas erradas quando não quer. Não existe ninguém para se opor, não existe luta, não há conflito, mas se entregamos a vida a Cristo, experimentamos o milagre
da convenção. Tem agora uma nova natureza que se opõe à velha. Bom, para quem conhece a história de Paulo, houve um momento de sua vida em que ele chegou à beira da loucura. Na sua carta aos cristãos de Roma, ele diz: Eu entendo o que faço, justamente aquilo que odeio. E isto mostra que ele, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim. Nós podemos encontrar o que Paulo diz, que está escrito lá em Romanos 7, 15 a 23. Podemos encontrar lá neste capítulo. Assim eu sei que isso não acontece comigo. Dentro de mim, sei que gosto da lei de Deus. Mas vejo que uma lei diferente age no meu corpo. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Entende, meu amigo? Duas naturezas, duas forças a lutar dentro do apóstolo Paulo. Existiu um conflito que o levou ao desespero. Nós podemos encontrar em Romanos 7,24, o apóstolo Paulo diz: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Em outras palavras, que situação terrível está em que eu estou? Quem é que me livrará da minha escravidão? A esta mortífera natureza inferior? Agora pergunto para vocês, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, estava ou não estava convertido? Claro que estava. Paulo ficou convertido desde a vez que ele caiu do cavalo, lá em Damasco, quando ele se encontrou com Jesus. Um dia Paulo conseguiu entender este conflito. Está escrito lá em Gálatas, eu já estou com a minha Bíblia aqui, 5, 16, 17. Então ele escreveu isto, é o que quero dizer. Deixe que o Espírito de Deus dirija a vossa vida e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a natureza humana deseja é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana deseja. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que querem. Mas aí você dirá: quer dizer que eu vou viver toda a minha vida em um conflito? Meus amigos, não necessariamente. Depende de cada um de nós, das nossas decisões. As duas naturezas estão em luta, mas finalmente uma delas vencerá. Uma delas assumirá o controle completo de sua vida. Só uma vai sobreviver. Vai depender da nossa decisão. Qual delas será vitoriosa? Qual é a minha decisão? Qual é a sua decisão? Vamos ilustrar o assunto dessa maneira. Suponhamos que estão soltas na arena de um circo duas feras, envolvidas numa luta de morte. E aí os empresários do circo colocam cada uma numa cela diferente. Uma delas é bem alimentada e a outra fica num esquecimento quase total de vez. De vez em quando alguém lhe dá apenas um pouco de alimento, o suficiente para que ela não morra. Quando chega o momento do confronto, qual delas vencerá? Existe alguma dúvida? Sabe que será a que for melhor alimentada, não sabe? Luta das naturezas para obter o controle da sua vida. Só uma delas vai assumir finalmente por completo o domínio do território. E sem dúvida será quem for melhor alimentada. Deus realiza em nós o milagre da conversão e implanta em nosso coração uma nova natureza. Mas se não cuidamos dela e não alimentamos e
como consequência, a velha estará sempre a tomar o controle da nossa vida. Como que se alimenta as naturezas? Existe agora 5 modos de se alimentar as naturezas. 1. Tudo o que entra na nossa mente através do sentido para uma ou para outra natureza. 2. E tudo aquilo que vem através da visão ou da audição. 3. Dos programas que assistimos, dos filmes que vemos, das revistas e dos livros que lemos, das conversas nas quais participamos e das músicas que ouvimos. 4. É verdade que enquanto estivermos neste mundo, mesmo sem querer, estamos sempre a absorver comida para a natureza má. 5. Não podemos evitar ouvir uma música que inspire sentimentos negativos enquanto estamos no ônibus ou no local de trabalho. Por forças da circunstância, não podemos evitar que apareça uma imagem negativa enquanto leio ou assisto um noticiário. Não é impossível ouvir uma conversa na escola ou na rua. Mas podemos evitar colocar voluntariamente esse tipo de alimento na nossa mente. É inevitável que de vez em quando passe umas migalhas na mente, mas posso evitar que entra para ela filé mignon. Posso evitar alimentá-la conscientemente e voluntariamente. Temos uma pergunta para nós. Como podemos alimentar a natureza de Cristo e matar de fome a outra? É por isso que Paulo diz quando afirma que os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência. Bom, sobre este versículo vamos encontrar em Gálatas 5:24. No tempo de Cristo, quando um homem era crucificado, era declarado legalmente executado e morto, mas na realidade continuava vivo. Estava na cruz a sofrer e a agonizar. Os parentes ou amigos vinham à noite e resgatavam o corpo do executado. Cuidava dele e o homem tornava a viver e voltava à sua vida de delinquência e crime. Agora, o que Paulo quis dizer é o seguinte, é que temos que manter a nossa velha natureza pregada na cruz. Não podemos deixar que ela desça e muito menos cuidar dela e alimentá-la. Daí vem a pergunta, quando então vamos parar de lutar contra a natureza? E a resposta é, enquanto estivermos neste mundo, não tem modo de nos livrar dela completamente. Mas podemos tornar a luta mais leve, deixando de alimentar a natureza má. Até mesmo Ellen White declarou, não podemos dizer eu não tenho pecado, enquanto este corpo vil não for mudado e transformado à imagem do corpo glorioso de Cristo. Mas, gente, graças a Deus existe uma promessa maravilhosa. E essa promessa podemos encontrar em 1 Coríntios 15, 50 a 54. Digo isso, meus irmãos, um corpo terreno, feito de carne e sangue, não pode entrar no reino de Deus. Esses nossos corpos mortais não estão adequados para viver eternamente. Contudo, estou a contar-vos este segredo estranho e maravilhoso. Nem todos morreremos, porém, todos receberemos novos corpos. Tudo acontecerá num instante. Amém? Num piscar de olhos, quando for tocar a trombeta, está ouvindo? Ouve? Está tocando a última trombeta, porque virá do céu um toque de trombeta e todos os cristãos que morrerão de repente voltarão à vida com novos corpos que nunca morrem. E então
nós que ainda estivermos vivos também receberemos de súbita novos corpos, porque os nossos corpos terrenos, os que estão agora e que não são mortais, serão transformados em corpos celestiais, que não podem pecar, mas viveram para sempre. Quando isso acontecer, finalmente se tornará esta escritura: a morte foi tragada na vitória. Ó morte, onde está agora a tua vitória? Onde está o teu ferrão? Porque o pecado, o ferrão que causa morte, terá desaparecido completamente. Isso não é maravilhoso, meus amigos? Um novo corpo, sem natureza pecaminosa. Finalmente Deus arrancará de nós a velha natureza e deitará fora para sempre. Amém. Que assim seja. Sim, não haverá mais luta, mais conflito interior, mais vontade de pecar. Tornaremos a ser homens com uma só natureza, a natureza de Cristo perfeita e que deleita em amar, obedecer e andar nos caminhos de Deus. Agora, enquanto esse dia não chegar, vamos aprender a conviver com a velha natureza, matando ela de fome, asfixiando e alimentando contentemente a nova natureza. Esse foi o segredo do apóstolo Paulo, quando ele descobriu um dia, alguns anos depois de escrever o Desesperado, no capítulo 7 aos Romanos. Paulo escreveu aos Filipenses 4:8, dizendo: e agora, irmãos, ao terminar essa carta, quero dizer-vos mais uma coisa: firme os vossos pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pense em coisas que sejam puras e agradáveis. Ele está a falar da nova natureza, entende? Agora em Gálatas 2:20 diz ele: já não alimentava a natureza velha. Agora ele alimenta a natureza de Cristo. A natureza de Cristo estava assumindo o controle da sua vida. Eu próprio não vivo mais. E essa é a melhor parte. Sim, Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo, à medida que os anos foram passando, a sua velha natureza ficava cada vez mais fraca. De tal modo, quando chegou o momento de sua morte, ele exclamou em 2 Timóteo 4:6-8: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que assim nós também sejamos. Lá no céu esperará uma nova coroa, a qual o Senhor me dará no seu regresso. Será que vamos estar pronto também para receber a coroa quando Cristo voltar? Ah, meu amigo, como é bom ver o final da vida de Paulo. Ele venceu, como diz o verso: venci e consegui, alcancei. Meus amigos, se Paulo venceu, eu também posso, você também pode ser um vitorioso. É isso mesmo que Cristo garantiu a nossa vida na cruz. Ele está bem pertinho de nós nas horas de luta. É tudo uma questão de tempo. Ele virá e não tardará. E aí a vitória será definitiva e eterna. Deus, obrigado pelas promessas de que um dia a luta findará. Ajuda-me enquanto estiver neste mundo, a alimentar a natureza de Cristo e matar de fome a natureza carnal. Esta é a minha parte, ó Deus, eu sei, mas nem isto consigo. Por favor, vem e faz por mim o que eu não sou capaz de fazer por mim mesmo. Amém. Meus amigos, que todos nós podemos alimentar também a natureza de Cristo e matar a natureza pecaminosa e se entregar a Cristo. É tudo isso que eu desejo para todos nós. Fique com Deus e que todos nós também podemos entregar a Cristo e matar a natureza pecaminosa.